Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas sobre recurso de revista. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre um dos pressupostos específicos do recurso de revista, que é a divergência jurisprudencial. Todos esses pressupostos estão previstos no artigo 896 da CLT. No caso da divergência jurisprudencial, além disso, você tem que estar atento a algumas súmulas do TST, como é o caso, por exemplo, da súmula 296 e da súmula 337 do TST. Vamos falar um pouco, então, sobre a divergência jurisprudencial. Eu começo dizendo que a divergência é certamente o fundamento do recurso de revista mais eficiente. E por quê? Porque ele dá ao relator, no recurso de revista, lá no TST, dá uma liberdade para que, uma vez conhecido o recurso por divergência, ele tenha uma mais ampla margem de análise no mérito do recurso, quanto ao tema, quanto ao qual houve a divergência jurisprudencial. Diferentemente do que ocorre, por exemplo, quando o recurso vem lastreado em violação. Porque, uma vez conhecido o recurso por violação a um determinado dispositivo legal ou constitucional, a consequência inevitável será o seu provimento. Por isso, começar pela divergência me parece sempre uma boa estratégia. E quais são os cuidados que nós temos que ter em relação à divergência? Em primeiro lugar, é importante ter em conta que não servem para caracterizar a divergência acórdãos provenientes de órgãos estranhos à Justiça do Trabalho. Então, por exemplo, um acórdão do STF, por mais que traga uma tese importante, por mais que saibamos que essas teses aprovadas no Supremo, especialmente se se trata de precedente de natureza vinculante, tem um impacto relevantíssimo, para fins de divergência jurisprudencial não servem. Podem servir como reforço de argumentação, mas não como divergência. Assim como também não podem ser utilizados acórdãos do mesmo TRT, tem que ser de Tribunal Regional do Trabalho diferente, e também não servem decisões monocráticas, seja de primeiro grau, uma sentença, por exemplo, seja do TRT de um relator, por exemplo, do TST de um relator que, com fundamento na súmula 333, por exemplo, denegue seguimento a um recurso. Outro acórdão que também não pode ser utilizado é o acórdão de turma do TST. Os acórdãos turmários não servem à caracterização de divergência jurisprudencial. Quais são os precedentes que podem ser indicados para caracterizar esse dissenso de jurisprudência? Primeiro, acórdão, decisão colegiada, de TRT diferente, TRT diverso daquele que prolator a decisão recorrida. Segundo, acórdão de sessão especializada em dissídios individuais do TST. Aí uma dica de ordem prática, quando for redigir o seu recurso de revista e estiver pesquisando a jurisprudência do TST, eu recomendo que vá até a jurisprudência, selecione o órgão jurisprudencial, SBDI 1, por exemplo, e na ementa, no campo destinado à ementa, indique as expressões de busca. Você terá resultados muito mais rápidos, porque essa pesquisa lhe garantirá uma certa objetividade. Pois bem, além de ter cuidado em relação ao tipo de precedente que você vai juntar, é preciso atentar para algumas exigências de forma e de conteúdo. Quanto à forma, e eu começo por aqui porque é onde se concentra a maior quantidade de equívocos na redação dos recursos de revista, é imprescindível ter cuidado com um primeiro aspecto relevantíssimo, que é a indicação da fonte de publicação oficial. E aqui o que é necessário fazer? Indicar o número do processo, o relator respectivo, o órgão, a proveniência, qual é o TRT de onde vem, ou se é da SBD1, indicar expressamente, e o mais importante, indicar o DJE. Então, colocar lá, Diário de Justiça Eletrônico de tanto do tanto. Não adianta colocar a data de publicação, é necessário colocar a data, não basta colocar simplesmente publicado em tanto do tanto. É necessário indicar o Diário de Justiça Eletrônico em que foi publicado com a data respectiva. Não adianta indicar simplesmente a data da sessão de julgamento, igualmente. Pois bem, além dessa exigência formal, uma outra importante exigência formal é a que consiste em transcrever a ementa completa, e fazer uma espécie de cotejo analítico. Para isso, o que eu costumo recomendar é um quadro, uma tabela, na qual se transcreva o trecho da decisão que consubstancia o pré-questionamento de um lado, e do outro o trecho ou a ementa do acórdão que revela a divergência.
Note que, se a divergência estiver não na ementa, mas no corpo do acórdão, será imprescindível a juntada da cópia integral deste julgado em anexo ao recurso de revista. Por quê? Porque a ementa é publicada no Diário de Justiça Eletrônico, mas não a íntegra do acórdão. Então, para que se possa fazer uma efetiva análise da tese contida no corpo do acórdão, será necessário transcrevê-la ao final. Pois bem, então, em relação à divergência jurisprudencial, esses são os principais cuidados de forma. Além disso, há um cuidado quanto ao conteúdo que deve ser observado. Eu me refiro aqui especialmente à questão da especificidade, não é, do precedente. Essa especificidade é examinada à luz da súmula 296. Então, esses precedentes têm que ser específicos. E o que significa isso em concreto? Eles devem partir das mesmas premissas fáticas e chegar a conclusões jurídicas diversas. Nessa mesma tabela que eu mencionei, para fazer o cotejo analítico, o que eu pessoalmente costumo fazer e orientar as pessoas que trabalham comigo no escritório é indicar, não é, expressamente premissas fáticas de um lado do acórdão recorrido e premissas fáticas de outro do acórdão paradigma, não é, o aresto divergente, para que se permita fazer o cotejo. Então, as premissas fáticas têm que ser as mesmas. Por exemplo, trabalhador externo sem controle de jornada. Essa é uma premissa fática. No acórdão paradigma, a mesma premissa tem que estar presente. E aí, em seguida, a diversidade de conclusões jurídicas. Faz jus à hora extra num precedente, não faz jus às horas extras no segundo precedente, para usar um exemplo mais trivial. Muito bem, esses são os principais cuidados que devemos ter ao confeccionar os recursos de revista com fundamento na divergência jurisprudencial. E assim eu me despeço de você e mais uma vez me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado, nos vemos na próxima aula.